Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que recebe hoje dois cientistas políticos do Rio de Janeiro, Geraldo Tadeu, do UPERJ, e Ricardo Ismael, da PUC. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Geraldo. Boa noite. Vamos hoje fazer um programa diferente. Vamos discutir a política nacional, a política do Rio, saber a opinião dos especialistas sobre os rumos da próxima eleição municipal. Vamos começar falando um pouco de Brasília, falando da situação da presidente Dilma. O PMDB, que até então tem sido um fiel aliado do governo da presidente Dilma, e é desde a eleição, com a indicação do vice Michel Temer, ameaça uma certa rebelião. Há muito tempo que dá mostras de insatisfação. Agora começa a fazer um discurso mais explícito de insatisfação. Já não é mais uma insatisfação intramuros. O PMDB começa a dizer que pode lançar candidato próprio à sucessão de Dilma Rousseff. Vocês acham que esses movimentos do PMDB revelando publicamente a sua insatisfação são para valer ou é mais um movimento para ganhar espaço apenas do governo? O que o PMDB diz em síntese é o seguinte: olha, nós não participamos, não queremos, óbvio que o discurso é um discurso eticamente correto, nós não queremos cargo, não é esse o nosso propósito, já é uma suspeição em relação a isso. O que nós queremos é participar das decisões estratégicas do governo. O PMDB, de certa maneira, está aliado das decisões estratégicas sobre as políticas estruturantes do país, ou seja, somos um aliado de segunda e não queremos ser. O que você acha disso, Geraldo? Olha, eu acho que nenhum partido sabe jogar tão bem o jogo da política institucional no sentido mais tradicional do que o PMDB, né? É um partido que tem uma força muito grande, tem o maior número de prefeitos Brasil afora, tem um número importante de governadores, deputados e senadores, ele é parelho com o PT, por exemplo, os dois grandes sócios, né, da coalizão de governo são o PT e o PMDB, e eles estão basicamente do mesmo tamanho em termos de bancadas, né, no Congresso Nacional, governadores, vereadores e prefeitos Brasil afora, sendo que no âmbito do governo, a composição do ministério e do núcleo duro que fica em torno da presidente Dilma, o PT tem uma predominância muito nítida, né? O número de ministros que são filiados ao PT ou vinculados ao PT é bem maior do que o daqueles que são do PMDB. Então o PMDB sabe da sua força, mas está realmente afastado do centro das decisões. E esse tipo de discurso é muito parte desse jogo político para mandar um recado para a presidente Dilma de que o PMDB quer um espaço maior, quer uma participação maior e pode fazer valer os seus trunfos, que são justamente essa bancada que ele tem no Congresso Nacional, que pode criar dificuldades para o presidente. Ricardo, se você acha que esses movimentos do PMDB de insatisfação somados a uma insatisfação que ela perpassa, eu acho que todo o Congresso, por conta da não liberação de emendas, hoje a Câmara dos Deputados especialmente chegou a elaborar uma pauta, que seria uma pauta bomba, uma pauta de projetos que, na realidade, vão implicar gastos substanciais para o governo, caso sejam aprovados, o que provocou, inclusive, a ida de uma tropa de choque do Palácio do Planalto à Câmara dos Deputados para tentar bloquear um pouco a tramitação desses projetos. Ou seja, há uma insatisfação na Câmara, que ela não é partidária, ela é geral, por conta da não liberação das emendas parlamentares, e acresce a isso a insatisfação do próprio PMDB com o pouco espaço que tem no governo. Quer dizer, essa combinação pode trazer problemas para a presidente Dilma no Congresso? Eu acho o seguinte, acho que o PMDB é tão competente que ele transformou a CPI do Cachoeira num embate entre Agnello Queiroz e o Marconi Perillo, os seus seguidores, vamos dizer assim. Quer dizer, ele praticamente não está sendo alvo de nenhum tipo de investigação. Ficou o PT versus o PSDB. PSDB, né? Então mostra a competência de operar ali no Congresso. Eu acho que há uma mudança do segundo mandato do presidente Lula para esse mandato atual da Dilma, quer dizer, a relação com o PMDB já foi mais próxima do Planalto, né? Eu acho que há uma redefinição, vamos dizer assim, nessa relação. No primeiro mandato do presidente Lula não tenha havido essa relação, foi péssima, depois no segundo mandato foi construída, foi muito importante, foi boa, e agora parece que há um processo de corrosão dessa relação de novo.
Eu acho que não, eu acho que há realmente um processo no Congresso que eu acho que passa pela eleição das duas casas lá em 1º de fevereiro de 2013. Sim. O PMDB parece que existia uma expectativa do Henrique Alves ser presidente da Câmara, Exato. Mas parece que o Planalto não está gostando muito da ideia de que as duas casas, a Câmara e o Senado, sejam comandadas pelo PMDB. Isso tornaria a segunda metade do mandato da Dilma mais complicado, né? Então, acho que há aí uma discussão que passa por isso. Há um outro sinal, ou seja, se na relação do Planalto com o Congresso, em particular com o PMDB, eu acho que mudou, e você tem razão, as relações estão muito mais complicadas, vamos dizer assim, a queda do Romero Jucá. Exato. Enfim, existe aí um passivo que eu acho que tá presente. E que eu acho que agora, em 2013, lá no início do ano, vai ficar mais claro qual é exatamente a posição da Dilma sobre a sucessão no Senado, se vai ser o senador Edson Lobão, que voltaria, ou se vai partir para alguma opção também na Câmara. Eu acho que essa questão a gente tem que acompanhar. Agora, os sinais que estão sendo dados do ponto de vista eleitoral, eu acho que tanto aqui no Rio de Janeiro, com a vinda do próprio presidente Lula, já declarando apoio ao prefeito Eduardo Paes, em São Paulo, uma relação muito amigável, vamos dizer, entre o candidato Haddad e o Gabriel Chalita, mostra que, olhando para 2014, pelo menos o presidente Lula, essas forças políticas que estão pensando já em 2014, querem manter o PMDB como aliado. Então, eu diria que é evidente que muita coisa ainda vai acontecer até 2014, para a gente ter certeza de que lado vai estar o PMDB e certamente por quê? Porque o PMDB sempre se coloca nessa condição de o fiel da balança da governabilidade. Portanto, se por acaso o PT tiver condições, ou seja, uma candidata competitiva, que a Dilma consiga chegar com os índices de popularidade que ela tem hoje, em 2014, seja candidata a uma reeleição forte, provavelmente o PMDB vai continuar na vice hoje o Michel Temer. Agora, se esse quadro muda, o PMDB pode certamente redefinir a sua estratégia. A questão do PMDB também pode ser... ela é importante e tal, mas tem um outro fator, que é a questão do PSB, que trouxe problema também na relação com o PT em Recife. O PSB lançou candidatura própria, o presidente do PT fez críticas ao governador Eduardo Campos por ter decidido lançar candidato próprio à Prefeitura do Recife. É óbvio que ontem, semana passada, na quinta-feira, houve uma reunião do presidente Lula com o Eduardo Campos, que parece que superaram os desentendimentos, mas de qualquer maneira houve ali em Recife um choque entre os dois principais partidos, entre dois grandes partidos, o PSB e o PT, com reflexo nacional, porque o presidente do partido chegou a fazer críticas duras ao PSB e ao próprio governador Eduardo Campos. Vocês acreditam que também possa haver uma defecção, aí o PSB de alguma maneira se bandear para um projeto paralelo, um projeto próprio, Geraldo? Não, eu acho que os políticos sabem muito bem jogar com o fator tempo. 2014, de certa maneira, está muito próximo e muito longe. Muito próximo porque todas as peças que estão sendo jogadas agora em 2012 já visam 2014. Então, as peças do tabuleiro político de 2012, tanto na sucessão da presidente Dilma, quanto também nas sucessões estaduais. Muitas peças estão sendo jogadas agora, posições estão sendo disputadas agora com vista a 2014. E está muito longe ainda, porque muitas definições podem ser postergadas. O cenário político pode variar muito daqui até lá. O que a gente vê, nesse caso, PMDB ou PSB, são acomodações dentro da mesma coalizão. Eu não vejo nenhuma perspectiva a curto prazo de PMDB ou PSB entrar em defecção com relação à coalizão de governo. Estão muito bem instalados ali, aquela estrutura está funcionando muito bem para eles. Agora, é fato que os partidos disputam entre si espaço político dentro dessa própria coalizão. Então, por exemplo, a disputa pela Prefeitura de São Paulo, que é o 4º maior orçamento do Brasil, é um dado importante. Lá o PSB, inclusive, está fechado com o PT, estão juntos. E, de alguma maneira, tem que ser compensada com a eleição no Recife, ou a eleição em Fortaleza, ou a eleição no Rio de Janeiro. São peças importantes para que os partidos tenham cada um o seu espaço, porque eles não marcham juntos como se fossem um exército liderado pelo presidente Lula, pelo ex-presidente Lula, pela Dilma. Eles querem ter o seu espaço político para poder barganhar dentro do próprio governo, inclusive. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo os cientistas políticos Geraldo Tadeu, do IUPERJ, e Ricardo Ismael, da PUC.